É o seguinte, agora, Pinduca, você já deve ter acompanhado, até porque você estava no estádio, né? No jogo Atlético e Operário, a festa, né? A comemoração no gramado, os jogadores extravasando. Mas nós vamos acompanhar um trechinho, só um trechinho, tá bom? Um aperitivo, uma prévia para quem está em casa, dos bastidores da vitória do Furacão sobre o Operário, 1-0 na Arena. Decisão. É 200 km por hora no jogo. Não olha para o adversário, olha para ti. Concentra, faz o nosso jogo. Joga o nosso futebol. Dá a briga. É uma vitória que confirma a nossa sequência, a nossa luta, a nossa humildade. Mas ainda falta muito. Tem muito campeonato pela frente, a gente vai continuar batalhando para conseguir nosso objetivo. Vamos voltar a falar de bola e agora falar de Operário. Vamos ouvir juntos o técnico Alex, como ele viu a derrota do seu time para o Atlético. Mesmo antes do gol, a gente tinha escapado com o Rodrigo. A gente escapou depois do chute do Bosquilha, que o Santos joga para escanteio. E aí o Atlético, com a qualidade que tem, aproveitou de um momento de descuido nosso. O Miranda acaba fazendo a falta no jogador do Atlético, o árbitro dá vantagem e a gente breca imaginando que ele daria falta. Nessa brecada é a vantagem que o jogador do Atlético ganha, cria a jogada e sai o gol, mas nos mantivemos tranquilos, nos mantivemos organizados e o que eu vou passar para eles é isso. Nós temos que ter atenção para que não cometa o mesmo tipo de situação no lance do gol e a gente precisa ser um pouco mais incisivo na hora de atacar, na hora de fazer o gol, mas isso é trabalho, não acontece de uma hora para outra, tem muito da situação, da característica de cada jogador, mas o grupo está de parabéns, veio aqui, se portou bem, fez um bom jogo, eu poderia ter tido um outro resultado com certeza. Marco Pires, você concorda com o ponto de vista do Alex? Faltou objetividade? Faltou, Hassan, mas esse não é um problema, né, do Alex, é um problema da diretoria do Operário. Esse time do Fantasma, ele carece de qualidade no último terço do campo, é assim que estão falando hoje, último terço do campo, ou seja, na hora de decidir, precisa de jogadores mais qualificados. E eu quero dar aqui, não é nenhuma crítica ao Alex, é uma dica. Treinador de futebol, Alex, tem que ter mais vibração. Você jogou muita bola, me parece que sabe muito do que está fazendo, ele consegue passar isso para os jogadores, mas precisa de vibração, precisa falar mais para fora, precisa às vezes bater na mesa, precisa fazer o que o Felipão faz, o que o próprio Papito do Atlético faz, Hassan. Entra aqui, ó, a hora que sai o gol, o cara, ele tem que vibrar, o Alex parece que está morto. Você entrar aqui para fazer o quê? Não, o Alex parece que está morto. Ele fala muito, parece jogador dando entrevista. Então tem que falar mais pra fora. Do Operário, vai lá, como é que o Alex tem que fazer? Não, ele tem que chegar junto. Sabe coisa do vestiário? Em conversa de vestiário. Você não quer me abraçar, né? Não. Você tá dizendo que o Alex tem que abraçar os jogadores, chacoalhar, gritar, vibrar. Então, mas tem coisa... Faz aqui comigo pra mostrar pra quem tá em casa e pro próprio Alex que tá assistindo lá em Ponta Grossa. É que tem coisa que acontece no vestiário, tem que ficar só no vestiário. Entendeu? Mas não é dá que o pra Alex é um aqui. treinador estilo europeu. É um cara mais comportado, que senta ali no banco, gosta de visualizar o que está acontecendo dentro das quatro linhas. É mais da resenha do que da vibração. Sabe o que me parece? O violinista do Titanic. O barco tá afundando e o cara tá... Você sabe qual é a verdade, cara? A verdade é assim, o Operário é o time que mais troca passes. É um dos times que mais troca passes na Série B. Que mais fica com a bola, só que foi como ele falou ali no final da coletiva dele, falta objetividade, né? Ser mais incisivo, que foi o que aconteceu e que faltou contra o Atlético, correto ou não? Correto, concordo, é isso mesmo. Porque como você falou, ficou dramático pro Atlético o segundo tempo. Ficou dramático, mas o Operário não ameaçou, né, de maneira mais criativa e mais objetiva. Agora nós vamos ouvir o outro lado, o lado do Atlético, vamos ouvir o Odair falando sobre as trocas que o Alex obrigou ele a fazer. Em alguns momentos eles vão ficar com a posse, né? Desde que não consigam criar situações claras de gol, tu vai continuando com a possibilidade. Eu troquei no segundo tempo porque
a equipe já não estava mais conseguindo pressionar bem. E quando pressionava, levava essa bola longa e a gente não estava ganhando os duelos nessa bola longa. E aí, com esse tanto de gente no centro de campo, você começa a perder a segunda bola e ter dificuldade. Então eu abri linha de 4 e aí a gente teve chance para fazer o segundo gol. Mas assim, hoje não foi um jogo técnico da nossa parte. Não foi um jogo plástico da nossa parte. Não foi o melhor jogo tecnicamente, mas foi um jogo de alma, de comprometimento, de raça, de postura, de organização tática, de comprometimento defensivo, de luta dos jogadores, que há 4 dias ficamos fora de casa, viagem e volta e não treina e recupera um dia e tem obrigação de ganhar e tem 35 mil pessoas e é o Atlético e é grande, tudo isso entra dentro do campo e está 7 jogos sem perder. Concorda com ele, Marco Rafael de Freitas Pires? Concordo, Hassan. Concordo com o Odair Helman. Tem jogo, há jogos que você precisa jogar bem e ganhar, e há jogos que você precisa só ganhar. E a Série B mostra isso. O Atlético fez um jogo de time grande, jogando em casa, fez o placar, repito aqui, faz 1-0 com menos de 10 minutos, poderia ter ampliado com menos de 20 minutos aquela anulação do VAR, que é aquele milímetro ali de impedimento, e depois o jogo se complicou. E Série B é isso. O Operário tentou, a gente já analisou aqui a parte do Alex, teve posse de bola, mas faltou criatividade. 8 jogos sem perder, 7 vitórias seguidas. Esse time ainda tem fôlego para conquistar mais vitórias consecutivas? Seguir nessa toada? Está a uma vitória de igualar a façanha do Cruzeiro numa mesma Série B de 8 vitórias consecutivas. Pode ser que isso aconteça no domingo. Tá certo.